Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária para todos, construindo Shalom. E hoje eu tenho uma palavra de vitória para a sua vida, para a nossa vida. Hoje eu quero falar sobre a reflexão relacionada à questão do aquecimento. A palavra aquecimento significa elevação de temperatura, ou acúmulo de temperatura, ou trazer tipo uma animação, uma motivação, né? Trazer algo positivo no sentido de aquecimento. Existem vários tipos de aquecimento, existe vários significados da palavra aquecimento. Se você for pesquisar e ver, aquecimento tem uma variedade de significado. Mas eu quero trazer aqui algumas coisas voltadas à nossa vida que precisam de um aquecimento, né? Elevar a temperatura, trazer um entusiasmo naquilo que nós fazemos. Tem pessoas que já perdeu o entusiasmo, já perdeu a motivação da sua vida, principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos passando, que é o momento na questão do coronavírus. O coronavírus trouxe uma baixa temperatura na vida das pessoas. Isso estou falando no sentido de uma convivência normal, no sentido normal da palavra. Pessoas que o seu entusiasmo já está lá embaixo, já acabou. Você pode jogar aí para todas as áreas, as pessoas estão desanimadas, né? Desanimada mesmo, quer dizer, o entusiasmo, acabou o entusiasmo daquilo que fazia, a temperatura baixou, né? O ânimo, não tem mais ânimo, desanimado, cabeça baixa, sem direção, né? Então precisa de um aquecimento aí nesse negócio, precisa estar aquecido, precisa de entusiasmo, precisa de motivação. E para isso sabemos que todos têm que ter um foco que te motiva. Você precisa ter um alvo que te motiva para poder você estar nesse momento tão difícil, num nível de temperatura elevada, num nível de temperatura equilibrada, e nem baixa nem demais, mas equilibrada, para te manter firme, de pé, para que você não seja destruído neste momento tão difícil que a humanidade está passando. Uma prova universal, uma prova que veio para branco, preto, amarelo, não importa a cor, não importa a condição financeira, veio para todos. A diferença que eu tenho percebido é que muitos têm baixado a sua temperatura. E quando você baixa a sua temperatura, você está correndo risco de ser contaminado pelo vírus, contaminado por falsas mensagens, contaminado por tanta coisa que você imagina que esse mundo, que esse sistema desse mundo apresenta, a mídia apresenta. Então você pode ver aí que o povo muitas vezes estão com a baixa temperatura, baixa, e outros já estão com a temperatura elevada, mas num sentido negativo da história, num sentido negativo. Mas aqui eu estou falando de um sentido positivo, a temperatura elevada no sentido positivo de fazer as coisas corretas, as coisas justas perante o Senhor Jesus Cristo, perante Deus, para que a gente possa ser honrado e possa passar por esse momento difícil. Se a temperatura nossa estiver sendo elevada, estiver no nível positivo, mas na centralidade da vontade de Deus, com certeza nós vamos vencer. Mas a gente vê por aí que a temperatura de muitos estão elevada para fazer o que é errado, para fazer o que é injusto. Principalmente nós que trabalhamos no comércio, nós estamos na parte do comércio, na parte de abrir nossas empresas e poder trabalhar e poder ganhar o nosso pão. A temperatura nossa está lá embaixo. Quer dizer, existe outra temperatura que está por cima disso aí, né, que a gente vê aí, esses decretos acabando com tudo, que as pessoas têm que ficar tudo em casa, baixando a temperatura. Quando você fica só dentro de casa, a sua temperatura baixa, no sentido normal. Se você está em movimento, em ação, a temperatura do seu corpo
ele está na normalidade. Quando você para, a temperatura do seu corpo também para. Então você fica propício a receber mais doenças, você ficar doente, ficar sem uma vida normal. Para de fazer exercício, a pessoa para de exercitar, para de caminhar, o sangue não circula direito. Então são muitas consequências que vêm quando o nosso corpo não está aquecido. Isso no sentido físico. Se a gente for jogar para um sentido espiritual, nós também precisamos de um aquecimento espiritual. Precisamos de um aquecimento nos nossos negócios, no nosso empreendedorismo. Precisamos de um aquecimento na nossa vida familiar. Precisamos de um aquecimento relacionado à nossa vida conjugal. Precisamos de um aquecimento ministerial. Precisamos de um aquecimento voltar à nossa comunhão com Deus. Então, em todas as áreas precisamos de um aquecimento, mas no sentido positivo da palavra. Não um aquecimento para destruir o nosso semelhante, não um aquecimento para querer passar por cima dos outros, não um aquecimento para ser corrupto, não um aquecimento para querer roubar o nosso Brasil, não. O aquecimento no sentido de um ser humano correto e justo perante o Deus Todo-Poderoso que nos fez. Então, nesta manhã, estou trazendo essa pequena reflexão para que você se anime, se aqueça, para que você não venha morrer de jeito nenhum. Eu vou te citar um exemplo aqui bem simples. Vamos citar aqui um exemplo do cego Bartimeu. O cego Bartimeu estava com a sua temperatura baixa, estava com o seu perfil lá embaixo, a sua autoestima lá embaixo, estava no sentido do seu ânimo lá embaixo, estava sem motivação. Mas o cego Bartimeu, ele tinha um foco, ele tinha uma central que queria alcançar. Qual era o foco do Bartimeu, do cego Bartimeu? Era ver, era voltar a ver, era voltar a sua vida ativa de novo. E aí ele teve uma oportunidade tão preciosa que Deus deu para ele. Você vê a história que Jesus justamente já sabia que o cego Bartimeu estava ali entre as duas Jericó, naquele caminho ali. E ali Jesus passou por ali, juntamente com uma grande multidão, e o cego Bartimeu aproveitou a oportunidade de, é agora que eu vou aquecer a minha vida, é agora que eu vou colocar a minha vida em dia. E começou a aquecer. Qual foi o aquecimento do cego Bartimeu? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a Bíblia que a multidão se levantou contra o cego: cala-te, que ele não vai te ouvir. E aí diz a Bíblia que o cego Bartimeu elevou a sua voz, quer dizer, a sua temperatura começou a subir e começou a gritar muito mais alto do que a multidão. E aí você pode ver o texto que ele começou a elevar a sua temperatura, gritando, pedindo socorro: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi elevando a voz e foi elevando a sua temperatura, a tal ponto que quando chegou um nível de temperatura equilibrada, central, Jesus ele ouviu e mandou que seus discípulos chamassem o homem para resolver a situação do cego Bartimeu. E quando o cego Bartimeu chegou lá perante Jesus, a pergunta foi essa: o que quer que eu te faça? Ele disse: eu preciso ver, eu quero ver. Então ele tinha um foco, ele tinha um alvo que queria alcançar, já estava dentro dele, ele só estava esperando a oportunidade. Você vê que quando os discípulos chegaram até lá, ele disse: olha, tem bom ânimo, o mestre te chama. Ele deu um salto, diz a Bíblia que o cego deu um salto. Ele deu aquele salto e partiu para Jesus. E quando chegou lá, ele não gaguejou não: eu quero ver. Então muitas vezes a gente pode estar dentro de uma situação de fracasso porque nós não temos um alvo, não temos um foco determinado, que quando a oportunidade vem, você fica gaguejando, e isso atrapalha a sua vitória, atrapalha os seus negócios, seja em qualquer área que você esteja precisando de um aquecimento. Não gagueje quando as oportunidades chegar, já esteja na ponta da língua o que você quer, porque quando você já está na ponta da língua o que você quer, já está na tua mente, está ali certinho, quando a oportunidade vem, encaixa logo.
Você não perde tempo. Por quê? Porque você já vem num aquecimento há muito tempo. E é isso que nós precisamos nesse momento tão difícil de epidemia. Nós temos que estar focados, nós temos que ter um alvo para nos alcançar, para que a sua mente não fica voltada e só essas mensagens negativas, só esses aquecimentos negativos que você vai para a televisão, diz se morreu tantos, tem tantos hospitalizados, falta leite, falta isso, o comércio está fechado, está se acabando tudo, não tem dinheiro, não tem nada, e o povo fica voltado àquele tipo de aquecimento negativo que vai descendo a sua temperatura. Não, nesta manhã, ouça essa reflexão e aumente a sua temperatura, aumente o seu ânimo, aumente a questão de você acreditar naquilo que você quer, o seu sonho que você quer alcançar, um objetivo que você quer alcançar. Eu não sei qual é o seu objetivo, mas Deus sabe qual é o seu objetivo. Esteja atento para alcançar esse objetivo. Olha para o seu objetivo, para que você não venha dar a voz, não venha dar ouvido a essas vozes negativas que todo dia a gente ouve pela televisão. Isso é uma voz que vai descendo a sua temperatura, e diz que quando a temperatura da pessoa está baixa, ele está propício a ser contaminado pelo vírus. Então nesta manhã eu te convido para que você aumente a sua temperatura com a presença do Espírito Santo de Deus, aumente a sua temperatura com a presença gloriosa de Deus, para que esse vírus, quando vier de encontro com você, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as baixas temperaturas que vier contra você, que caia por terra em nome de Jesus, e as altas temperaturas negativas que venham contra você, que caia por terra, porque a temperatura maior é a temperatura do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A temperatura maior é a presença gloriosa de Deus na nossa vida, que não tem nenhum tipo de temperatura negativa que vai nos colocar para baixo. Então você precisa estar animado, você precisa estar ativo, com conexão com o céu. Mas eu estou desanimado, o que eu vou fazer? Corre para a Bíblia. A Bíblia é algo maravilhoso que pode começar a aquecer a sua alma, aquecer o seu espírito. Comece a estudar os salmos, começa a estudar, vai pelos salmos, só os salmos são 150 salmos, começa do salmo primeiro até o último, e volta de novo para ver se você não vai ter um aquecimento. Vai para Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse para Gênesis, começa a ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, se aprofunda, mergulha dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo, que com certeza você vai receber um aquecimento espiritual na sua vida, vai receber um aquecimento na sua vida ministerial, vai receber um aquecimento na sua vida conjugal, vai receber um aquecimento na sua vida familiar, vai receber um aquecimento nos seus negócios, no seu empreendedorismo, em tudo aquilo que você está fazendo, nos seus sonhos, nos seus projetos. Mas para isso precisa buscar um combustível, e o combustível nesse momento tão difícil é a palavra de Deus, que vai trazer esse aquecimento. E aí você vai orar melhor, vai dobrar o joelho, vai conversar com Deus, e aí a temperatura vai se elevando a tal nível de chegar a uma centralidade de bom-estar na sua vida, uma presença maravilhosa na sua vida, algo que vai te trazer vida. O seu semblante vai brilhar, as pessoas vão olhar para você e vai ver vida, porque o momento que a gente está, olha para as pessoas já estão tudo assim triste, de semblante caído, com medo de ser contaminado, com medo de morrer, porque todo dia morre um, o vizinho morre do lado, o outro vizinho morre do outro, é notícia no Facebook, é notícia no Zap, é notícia no Instagram, em todas as redes sociais a gente vê, é só notícia de pessoas que já morreram, pessoas conhecidas nossas, pessoas amigas nossas, pessoas parentes, próximas, que já foi contaminado, que foi descida pelo coronavírus. Mas nesta manhã eu te convido você a buscar um aquecimento celestial em conexão com o céu, para que esse aquecimento que possa estar na sua vida venha queimar todo tipo de vírus que vier contra a sua vida espiritual, que vier contra os seus negócios, que vier contra o seu ministério, que vier contra a sua família, que vier sobre tudo aquilo que você tem projetado nesta vida. Não morra sem realizar os seus sonhos, meu irmão. Não deixe que o coronavírus venha barrar os seus sonhos. Quantos anos você vem sonhando por um objetivo? Quantos anos você vem sonhando por um foco? E aí o coronavírus chega e aí abate os seus sonhos, joga por terra. Não aceite de jeito nenhum que o coronavírus venha bater na porta da sua família, na porta da sua casa, na porta da sua empresa, na porta dos seus relacionamentos interpessoais. Que caia por terra
em nome do Senhor Jesus Cristo. E para isso você precisa estar com seu aquecimento celestial ativo, 100% com o céu, 100% com o coração de Deus, sabendo tudo relacionado à questão o que Deus está pensando da terra. Eu sei que nós podemos ter isso através do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus vai lá e traz algo precioso lá do céu para nos revelar, para nos estar ativo, para a gente não estar voando, para a gente não estar sem direção, para a gente não estar aí sem perturbado, não. Em nome de Jesus, meu irmão que está ouvindo essa reflexão nessa manhã, busque um aquecimento na sua vida. Busque um aquecimento para que você não venha se esfriar, porque se você se esfriar, com certeza você vai ser contaminado, porque a Bíblia já fala que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por multiplicar a iniquidade, a fé de muitos esfriará. Por multiplicar a iniquidade, muitas vezes você vai lá para baixo. Então a iniquidade são coisas que vai surgindo no mundo para tirar a nossa temperatura espiritual, para baixar a nossa temperatura relacionada à nossa comunhão com Deus, relacionada à nossa comunhão com o nosso semelhante, porque você vê que tem até aí o afastamento, não tem muita aglomeração. Por quê? Porque vai ter aquecimento, né? E se tem aquecimento, tem contaminação, mas um aquecimento no sentido espiritual. Quando nós estamos conectados no corpo de Cristo, numa só fé, num só batismo, num só Senhor, existe uma conexão com o céu, existe um aquecimento que não tem coronavírus, não tem vírus nenhum que vai nos contaminar. Então nesta manhã eu te convido para que você possa entrar em conexão com os irmãos. Manda uma mensagem para o irmão: irmão, vamos orar. Manda uma mensagem para o outro: irmão, vamos orar. Entrar numa campanha de oração mesmo, jogando palavra para o céu, para que Deus possa entrar com algo poderoso sobre essa terra. Mas nos pergunta assim, outros falam: mas isso já é uma profecia bíblica que está se cumprindo, está repreendido em nome de Jesus. Sabemos que as profecias bíblicas vai se cumprir sim, mas não no sentido de Deus trazer algo para destruir a sua própria igreja. A igreja está ainda nessa terra, e diz a Bíblia que quando a noiva de Cristo estiver nessa terra, a vida, a solução, a luz, há uma temperatura maior e positiva. Quando a igreja sair dessa terra, aí sim vai se cumprir tudo aquilo que a Bíblia fala relacionada à questão das dores, os selos do Apocalipse, os cavalos do Apocalipse, as profecias voltadas à ira de Deus na totalidade sobre a terra. Aí vai se cumprir. Mas tirando isso, enquanto a igreja estiver aqui na terra, Deus não vai permitir que nenhum tipo de ameaça vai vir sobre as nossas vidas e a gente ser destruído. Então aqueça a sua vida com Deus, esteja em conexão com Deus, para que você não venha perder a sua vitória, para que você não venha perder a sua centralidade, o projeto, o foco, os sonhos, o seu projeto, o seu ministério, o alvo onde você quer chegar. Em nome de Jesus, meu irmão, nesta manhã, se levante e aqueça a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, em todos os sentidos, para que você possa chegar lá do outro lado e cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que Deus abençoe, shalom, até a próxima reflexão.